porque hoje é o último dia, né, para que vocês me entreguem o trabalho, né? Claro, com exceção do Vitor, da Regiane e do Rodrigo, né, que entraram depois, mas hoje é o último dia. Então, assim, a maioria de vocês, né, já me entregou, mas eu queria saber se tem algum de vocês aí que tem alguma dúvida, que quer que eu refaça algum algoritmo, enfim. Esse é o momento, tá, pessoal? Porque pode falar, Maria. Aqui, professor, eu vou falar porque eu não consegui fazer o trabalho, né? A prova eu fiz, não sei se pareceu que foi enviado, mas não sei se foi, tá? A prova achei muito fácil e eu fiz, mas o trabalho de algoritmo eu não consegui fazer, não. E É, aí eu recebi um e-mail do senhor falando que se eu não quiser receber as mensagens que serão enviadas para mim através do e-mail, era para mim cancelar a inscrição. Mas não foi exatamente isso, porque eu não estava conseguindo ter acesso ao meu e-mail depois que apareceu o e-mail institucional. No entendi, entanto, eu fui atrás da pedagoga, conversei com ela. Aí ela me ajudou e tal, aí eu consegui aqui formalizar ele entendi, aqui, entendeu? entendi. Por isso eu não te respondi. Não, não tem problema não. Na verdade, Maria, essa mensagem de cancelar a inscrição, ela é uma mensagem automática do servidor de e-mails, entendeu? Não foi digitado por mim, tá? Desculpa então, porque eu Não, achei. não, que isso. Não tem problema não. Pode ficar Então, tranquila. aí eu falei, ai, será que isso? Será que ele acha que eu queria fazer Não, 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 olha, de forma alguma, tá? Pode ficar tranquila. Mas aí eu respondi lá, né? O senhor deve receber a mensagem. não é porque Não, assim, porque eu não estava conseguindo ter acesso ainda. entendi. Não é porque o e-mail institucional de vocês ficou pronto há pouco tempo, né? E até os Mas meus também acessos também. Sim, tá mandando por lá e por e-mail institucional, aí eu fiquei sem saber sim, que matéria sim. do lado do outro, entendeu? Entendi. Mas então vamos fazer, o Maria. Vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Eu vou abrir aqui ver se eu consigo abrir o visual aqui para vocês verem. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Vou pegar aqui os primeiros exemplos para a gente. Pessoal, vocês concordam com uma pequena revisão? Porque nós temos dois horários de agora, né? Vocês concordam? Vamos fazer? Sim, Sim, pra mim tá tudo bem. Sim, sim. Ah, então beleza. Então vamos lá. Deixa eu então tentar compartilhar a tela com vocês aqui. Outra vez eu tive dificuldade de compartilhar essa tela do visual. Vamos ver se ele vai deixar agora. Rapidinho. Ele não está deixando eu compartilhar. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra opção aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte então.
Eu vou usar os próprios slides que eu já havia preparado, porque eles têm código digitado também, e eu acho que eu consigo explicar para vocês. Eu consigo explicar para vocês a partir deles. Eu não entendo por que ele não deixa eu compartilhar uma tela que não seja da web. Deixa eu ver se dessa forma que ele aceita. Vocês estão vendo o papel de parede do meu computador aí, não é, pessoal? Sim, eu Sim. sei. Sim. Joguei a tela aqui para cima. Não estou conseguindo. Ele não está deixando. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Tá lá. Parou, né? Sim. Sim. Vamos ver agora. Vocês estão vendo a minha tela aí? Você que tá na tela. Sacanagem, viu, cara? Sacanagem. Não vou conseguir não. Ele não tá deixando de jeito nenhum. Bom, eu vou compartilhar então os slides. Mas, pessoal, eu vi que vocês postaram lá no grupo. A Michelle achou um aplicativo, né, que dá para simular. Eu não cheguei a baixar e a testar não, mas vocês conseguiram baixar e utilizá-lo? Sim, eu baixei aqui. Eu tentei, mas não deu certo não. Não deu certo não, Daiana? Pra mim não, né? Pra o Wendel também não. Você conseguiu, Michelle? Fazer... Consegui sim. Algumas coisas mudam do Visual G, só o atributo, que eu tenho que colocar separado, nome, caractere. Aí eu deixo uma linha. Aí eu coloco, tipo, valor. Aí eu tenho que colocar número real ou inteiro. Entendi. Então muda um pouquinho os comandos mudam, né? A forma de escrever, né? Não, a forma de escrever é igual. É só isso que deu errado. Porque se eu colocar o resultado numeral, ele não deixa de escrever. Aí eu tenho que colocar caractere na frente do nome e real ou inteiro para número. Entendi. Bom, pessoal, eu acho que vai ser assim uma solução, né? Enquanto a gente não puder voltar para o laboratório, né? Vocês pegarem esses algoritmos que estão nos materiais que eu mandei e vocês irem tentando digitar. Eu vou arrumar um tempinho também para ver se eu baixo aqui no meu celular, que aí se vocês tiverem dúvida, né? Eu posso ir auxiliando. Porque o ideal seria que todos tivessem computador, né? Mas a gente sabe que, né, a situação não está legal, né? Então a gente tem que usar o da escola, né? Mas também não vamos ter acesso à escola essa semana e a outra, então a gente tem que ir se virando com o que a gente tem, né? Mas beleza. Então vamos lá então.
Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Beleza, então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir com essa aula, tá? Porque aqui eu tenho imagens de códigos também, tá? Quando eu chegar nos slides que tem essas imagens de código, aí eu vou aproveitar ali, ô Maria, e vou fazer uma pequena revisão com vocês de alguns conceitos, tá? Para a gente tentar sanar essas dúvidas aí, tá bom? Mas assim, vocês podem perguntar qualquer assunto referente até a aulas antigas também, não tem problema não, tá? Pra gente aproveitar o tempo e esse espaço aqui, tá ok? Tá, beleza. Bom, então a aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com controle de execução, tá? O que acontece? Vamos recordar aqui um pouquinho do que a gente já viu sobre algoritmo. Bom, conceito básico de algoritmo. Nós sabemos que ele tem que ser executado sequencialmente, tá? Vamos recapitular aqui também para a Regiane, para o Rodrigo. O algoritmo ele é uma sequência de passos que devem ser percorridos ou executados pelo computador para que se chegue a um resultado. Então, o algoritmo é isso, tá? Eu tenho vários passos para percorrer, né? Eu tenho, vamos dizer assim, eu usei esses termos nas primeiras aulas. Eu tenho fluxos para percorrer, eu tenho itinerário para percorrer para chegar no ponto final, para chegar no resultado final do objetivo, tá? Que resultado é esse, professor? Depende da finalidade do software que você está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, um software muito comum que nós usamos nessas aulas, calcular a média a partir de 2 notas de um aluno e mostrar se o aluno foi aprovado ou se foi reprovado. Então, o resultado do aluno é o objetivo desse algoritmo, né? Então ele percorreu vários passos. Primeiro passo, o usuário deve digitar uma nota. Segundo passo, o computador colocou essa nota na tela para o usuário ver. Mais um terceiro passo, o usuário teve que digitar a segunda nota. Quarto passo, o computador mostrou essa segunda nota para o usuário. Quinto passo, o computador pegou as 2 notas e somou, né? Sexto passo, o computador calculou a média. Sétimo passo, ele verificou se essa média é maior ou menor do que 7. Oitavo passo, ele colocou na tela se o cara foi aprovado ou reprovado, né? Então nós temos usado muito esse exemplo e também feito a analogia com a receita de bolo, né? Falei muito da receita de bolo, que é um algoritmo, é um passo a passo. Se você não executar algum dos passos da receita de bolo, ou o bolo não vai ficar pronto, ou ele vai ficar pronto, mas não vai ficar gostoso, né? Então esse conceito tem que estar claro para nós, tá? O algoritmo, ele não é a solução do problema, o algoritmo é o caminho para você chegar na solução do problema, né? E caminho a gente tem que percorrer, a gente tem que andar, né? Então isso tem que estar claro. Bom, então pessoal, voltando aqui para a aula de hoje, então a gente já sabe que o algoritmo tem que ser executado numa sequência, porém, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós, como programadores, nós somos responsáveis em controlar esse fluxo, né?
O que seria controlar o fluxo? Né? Tem momento que você tem que repetir um trecho de código, tem momento que você tem que pular a etapa. Por exemplo, um exemplo claro de que você vai pular uma etapa no seu algoritmo. Quando o computador calculou a média do aluno a partir de 2 notas, o computador faz uma verificação, né? Ele verifica lá, essa nota é maior do que 7? É. Então ele é aprovado. Então, se ele é aprovado, ele não vai precisar passar pelo passo do reprovado. Então ali teve uma tomada de decisão. É como se você chegasse numa encruzilhada, numa bifurcação, você não consegue percorrer os 2 caminhos ao mesmo tempo. Vocês concordam? Sim. Perfeito. Né? Não dá para ir dos 2 caminhos ao mesmo tempo. Só Deus é onisciente, onipresente, né? Só Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Nós não. Então, em um programa de computador, em muitos momentos nós vamos tomar decisões. Então nós vamos escolher um caminho ao invés de outro. Né? Então, fazendo analogia com o mundo real. E aí eu queria colocar isso para a Regiane, para o Rodrigo, para o Vitor, para a Paloma. Em computação, nós fazemos muito isso. Nós abstraímos o mundo real para dentro do computador. Os nossos exemplos, a nossa lógica, o nosso algoritmo, né? O desenvolvimento dos softwares passa por isso. Você abstrair, você simular o mundo real dentro do computador. Dizer para o computador como que ele teria que fazer se fosse no mundo real. Né? Fazer o computador entender isso, né? Que é o nosso desafio. Então, fazendo analogia desse controle de fluxo, com um exemplo muito simples. Nós estamos dirigindo em uma rodovia, em linha reta. É praticamente impossível, preste atenção no que eu vou dizer, gente. É praticamente impossível que você fique sempre em linha reta. Você pode passar boa parte da sua viagem em linha reta, mas vai chegar uma hora que você vai ter que entrar num viaduto, você vai ter que pegar um outro caminho, você vai ter que pegar um trevo, vai ter que retornar. Vai acontecer alguma coisa que vai te obrigar a tomar uma decisão. Tá, pessoal? Então, isso é o controle de fluxo. Assim como no nosso sistema, nós precisamos tomar decisões. Computador, você me fala aí, se o cara tirou uma nota maior que 7, você vai dizer para o cara que ele está aprovado, viu? Não vai mostrar para o cara que ele está reprovado, senão você vai passar até mal. O cara tirou mais do que 7. Agora, se ele tirou abaixo de 7, você diz para ele que infelizmente ele está reprovado. Então são 2 caminhos diferentes, né? Então, resumindo, nós como programadores precisamos ter o controle total sobre qual parte do programa vai ser executado e quando isso vai acontecer. E tudo isso conforme a nossa necessidade. Pessoal, nós temos que entender isso, tá? As demandas são diferentes, tá? As necessidades são diferentes, porque os objetivos são diferentes. Uma coisa é um sistema que controla o ponto dos funcionários. Outra coisa é um sistema que controla vendas de um determinado funcionário. São coisas diferentes. Então são caminhos diferentes. Tá? Uai. Saiu a tela aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. Bom, e diante disso, pessoal, eu tenho, para eu conseguir controlar o fluxo do meu programa, fluxo aqui você entenda como itinerário, como caminho que ele tem que percorrer, tá, pessoal?
Para eu conseguir controlar o fluxo do meu programa, eu tenho dois tipos de estruturas, tá? Aqui do lado esquerdo você vê estrutura de decisão e estrutura de repetição. Tá? Vamos entender melhor como é que funciona isso. Bom, o que é estrutura de decisão? Elas servem para decidir qual é o melhor caminho. Na verdade, é o caminho correto, de acordo com a sua lógica. Tá? Lembrando de novo aqui do algoritmo que nós desenvolvemos, que calculava a média do aluno. Né? Depois que ele calculou a média, então veja bem, o computador só conseguiu calcular a média depois que ele recebeu as duas notas. Né? Olha de novo o conceito de sequência. Né? Para eu calcular a média, qual que é o pré-requisito? Que eu tenha pelo menos duas notas. Né? Então eu recebi as duas notas e calculei uma média. Ok, depois que a média foi calculada, eu precisei fazer uma verificação. Eu precisei ver se essa nota é maior ou menor do que 7. Né? Se esse resultado for maior, eu tenho que mostrar aprovado, se não, reprovado. Então isso é uma tomada de decisão, isso é uma estrutura de decisão. Tá? E olha só, pessoal, a estrutura de decisão mais utilizada nas linguagens de programação é o C. O C, não a letra C, tá? O C-S-E, SI, né? Então, qual que é a lógica, qual que é a ideia do C? Vamos lá então, né? na primeira linha aqui, ó. Se acontecer uma determinada condição, então, que significa faça, execute, então o computador vai passar por aqui, ó. Gente, olha o que eu acabei de dizer. O computador só vai passar por esse caminho só se essa condição aqui for satisfeita. Então vamos supor que esse seja o nosso exemplo. Vamos supor que a condição aqui, ó, seja o nosso exemplo da média. Se a média for maior do que 7, então aprovado. Veja bem, o cara só vai ser aprovado se a média for maior ou igual a 7. Ou seja, o computador ele só vai entrar nesse caminho aqui se a média for maior ou igual a 7. E aqui, pessoal, nós temos um outro exemplo um pouco mais diferente. Tá? Aqui eu testo, eu instruo o computador a tomar uma decisão. Você só vai entrar aqui se isso aqui acontecer. Né? Só que no caso de baixo, eu dou para o computador uma outra opção. Eu abro para ele uma outra possibilidade. Tá? Que possibilidade que é essa? Se a média for maior ou igual a 7, você mostra para o cara que ele está reprovado. Se aprovado. Se não, você diz para ele que ele está reprovado. Veja que os dois pedaços de código aqui tem diferença. Nesse caso aqui, se eu codificar só esse pedaço aqui, presta atenção, pessoal. Se eu codificar só esse pedaço de cima aqui e colocar que a média tem que ser maior do que 7, só vai aparecer para o cara aprovado. Se o cálculo for 5, o computador não vai entender que ele tem que mostrar reprovado.
né? Por quê? Ele vai passar aqui, ó, pô, o cara está falando comigo que tem que ser 7, mas o cara tirou 5, então eu não vou poder entrar aqui, aí eu tenho que sair. Aqui embaixo não tem nada. Já nessa condição aqui, ó, eu tenho um leque maior, eu tenho uma opção a mais, ó. Ó, você vai fazer o seguinte, se a nota for maior ou igual a 7, você bota aqui, ó, aprovado. Se não, reprovado. Então, percebam que eu enriqueço o meu código, né? Percebam que como eu vou aprofundando na minha estrutura de decisão. E aí nós temos aí do lado direito uma situação que a gente não consegue testar no Visualg, tá? Mas que nas linguagens de programação isso existe, tá? Eu posso ter mais de um teste lógico na mesma instrução, né? Se acontecer isso aqui ou acontecer isso aqui, você faz. Se não, você faz isso aqui. Então, por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui, numa lógica simples, tá? Que eu vou executar uma ação se uma das duas condições acontecerem. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo simples aqui, ó. Se o time do camarada for Atlético ou se o time for Cruzeiro, você vai mostrar a palavra, o termo Minas Gerais. Se não, você mostra a mensagem outros estados. Compreenderam? Olha como que a coisa... Olha como que podem aparecer situações na vida do programador que ele precisa fazer mais testes, né? Eu tenho 2 times do mesmo estado, então eu tenho que verificar essas condições. Então, tanto para Atlético como para Cruzeiro, como para América, né? Se tiver algum americano ele vai brigar comigo. Tanto para Atlético, Cruzeiro ou América tem que aparecer o quê? Minas Gerais. Se não, se aparecer Flamengo, a mensagem tem que ser outros estados. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Ótimo. Então vamos avançar. Bom, a outra estrutura de decisão que nós temos, muito legal também, é o que nós chamamos de caso. Tá? Quando que eu utilizo a estrutura de decisão caso? Quando eu tenho muitos testes para fazer. Por exemplo, vamos supor que eu tenha, deixa eu pensar aqui, se A for igual a isso, faça isso. Se B for igual a isso, faça isso. Se C for igual a isso, faça isso. Ao invés de eu colocar aquele tanto de se não, o que eu faço? Eu vou codificar dessa forma aqui, ó. Eu vou usar, por exemplo, alterne, aqui caberia também o time, ó. Alterne time. Caso o valor 1 seja Atlético, você bota Minas Gerais. Se o valor 2 for Cruzeiro, você bota Minas Gerais. Se o valor 3 for Flamengo, você bota Rio de Janeiro. E por aí vai. Então repare que aqui, ó, eu vou fazer vários testes. E obrigatoriamente eu vou passar linha por linha. Porque eu preciso executar um código de acordo com o valor que chegar para mim. Tá? Então, a gente usa essa estrutura aqui em casos onde eu tenho muitas verificações para fazer. O código fica mais limpo, fica mais legível.
Bom, e agora eu tenho a estrutura de repetição. Tá? Lembrando, eu tenho dois tipos de estrutura para fazer controle de fluxo. Estrutura de decisão, que eu já mostrei, e estrutura de repetição, que eu vou mostrar agora. Tá? Então, o próprio nome já diz. Quando eu precisar repetir uma ação por várias vezes, quando eu precisar repetir um bloco de código por muitas vezes, eu vou usar uma estrutura desse tipo. Por exemplo, eu preciso fazer um software que vai contar até 100. Então, eu vou desenvolver um código que vai começar em 1 e ele vai verificar. Você vai começar em 1 e aí você vai percorrendo 2, 3, 4. Você só vai parar quando você chegar no 100. Então existe uma repetição ali. Por quê? Porque o computador ele vai ler a variável A, por exemplo. Essa variável vale 1. Aí a variável chegou no final do bloco e passou a valer 2. 2 é menor do que 100? É. Então você vai de novo. Ele vai fazendo isso, ele vai repetindo o laço. Quando a variável valer 100, acabou. Chega. Aí ele vai mostrar tudo na tela. Um exemplo bem bobo. Então eu vou repetir um determinado bloco de código. Esse bloco pode fazer qualquer coisa, somar, subtrair, depende da sua necessidade. Então eu vou repetir um bloco de código até que a contagem atinja o número 100. Para isso, daqui a pouquinho nós vamos ver exemplo prático, viu, pessoal? Para isso, no caso do VisualG, tá? No caso do VisualG, a forma de escrever é dessa forma que eu estou mostrando aqui, tá? Em outras linguagens vai mudar, porém a ideia é a mesma, tá? Então vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, Para variável aqui pode ser A, por exemplo. O computador vai ler a variável A. E aí ele está dizendo aqui, de 1 até 100, você vai fazer o que? Você vai incrementar. Ou seja, você vai começar em 1, você vai até o 100. Enquanto você estiver nesse intervalo, você vai executar esse bloco de código aqui para mim. Então a variável A ela começa com 1. Aí ela percorreu, aí o computador verifica. 1 é menor do que 100? É. Então vai de novo. Variável A agora vale 2. 2 é menor do que 100? É. Então você percorre de novo. A variável A passa a valer 3. E assim vai. Quando ele chegar no 100, ele vai sair daqui. Tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos ver isso na prática. Tá? Nós temos também outros comandos, tá? Para gerarem para nós essa repetição, que é o comando enquanto e o comando repita. Então, como é que funciona esse comando enquanto aqui, no VisualG, tá? Enquanto essa condição aqui estiver acontecendo, você vai fazer para mim isso aqui. Por exemplo, o software foi lá no banco de dados, o sisteminha foi lá e recuperou o que? 1000 registros. 1000 registros. E aí ele vai ler os registros. Aí vamos supor que tem lá, vamos supor que esse código ele vai buscar, eu quero buscar somente os clientes que são de Minas Gerais, por exemplo. Olha que interessante, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho uma tabela, na tela do computador eu tenho uma tabela que carrega os clientes, todos os clientes. Aí o meu chefe chega para mim e fala assim: olha,
eu quero que você marque de azul todos os clientes de Minas Gerais. Você não vai fazer isso na mão, um por um, né? Então você vai criar um comando, você vai alterar o seu algoritmo. Então você vai fazer a seguinte programação: computador, enquanto o estado do cliente for Minas Gerais, você vai colocar para mim essa linha de azul. Então o que vai acontecer? Ele recuperou lá, Michele, é Minas Gerais? É, pinta de azul. Rodrigo, Rio de Janeiro, passa direto. Então, ele vai lendo os 1000 registros. Enquanto tiver registro para ler, ele vai ler e se satisfizer essa condição, ele vai colocar de azul. Tá? Percebam que aqui vai ter uma condição. Enquanto o cliente for de Minas Gerais, você vai marcar essa linha de azul. Vejam bem, a instrução aqui não está falando o que vai acontecer com os outros estados. Ele só está preocupado com Minas Gerais. Enquanto o cliente for de Minas Gerais, faça o quê? Pintar a linha de azul. Ok, pessoal? E tem também o comando repita. O comando repita, qual que é a diferença? Ele já executa o bloco de código, ele executa primeiro e depois ele faz a verificação. O enquanto, ele verifica primeiro e depois ele executa o bloco de código. Os dois funcionam, tá? Os dois funcionam. Vai depender muito da situação, vai depender muito da sua demanda, vai depender muito do que você tiver que fazer. Tá? Bom, agora chegou a hora que a nossa amiga Maria estava esperando, a hora da prática, a hora da revisão. Né? Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho aqui um algoritmo que eu chamei de controle de fluxo, tá? Então vamos aproveitar aqui, vamos recordar os passos para se escrever um algoritmo, tá? Pessoal, essas palavras que estão em azul aqui, algoritmo, var, início, algoritmo, fim C, escreva L, essas palavras são chamadas palavras reservadas, tá? São palavras que já existem na estrutura interna da ferramenta. São palavras que eu simplesmente executo, eu simplesmente uso, tá? Então, não é interessante que eu crie, por exemplo, uma variável com o nome de var, né? Porque o computador pode entender que var é essa seção aqui, ó, aonde eu crio as variáveis, tá? Então, essas palavras aqui não tem como modificar. Significa dizer que você precisa escrevê-las desse jeito aqui, ó. Tá? Então, significa dizer que quando eu quero passar uma instrução para o usuário, eu tenho que executar o comando escreva. Ó, não tem jeito, não existe outro comando, tem que ser esse aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Escreva, tá? Mas vamos voltar aqui. Vocês lembram que eu falei que o algoritmo é uma sequência de passos, né? Se ele é uma sequência de passos, ele não pode executar esses passos fora da ordem, tá? Existem alguns pré-requisitos. Por exemplo, como que eu começo escrevendo um algoritmo? Eu sempre vou começar pelas variáveis. Por quê, professor? Porque a variável é um espaço de memória que você está reservando no computador para quê? Para receber um dado. Como que o usuário vai digitar um número ou vai digitar um texto
se não existe espaço de memória reservado para isso? Como que o computador vai ler um número que o usuário não digitou? Aonde que o computador vai guardar a informação que você digitou? Então, pessoal, todos nós temos que saber isso. Eu preciso criar variáveis primeiro. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, eu criei uma variável que eu chamei de número 1. Pessoal, a variável pode ter o nome que você quiser, desde que não tenha caractere especial, desde que não tenha espaço em branco, não tenha acentuação, tá, pessoal? E seja tudo minúsculo, tá? Se você quiser dar um espaço, você tem que usar o underline, que é esse tracinho que fica embaixo aqui, ó. Então, eu crio uma variável e digo para o computador que essa variável ela vai aceitar um tipo de dado específico. No meu caso, essa variável vai aceitar só números inteiros. Só números inteiros. Por quê, professor? Porque possivelmente eu vou fazer um cálculo com essa variável. Se eu disser que essa variável aqui ela vai aceitar só texto, como que eu vou fazer um cálculo com letra? Não vai dar certo. Seu programa vai dar pau, vai dar bug, vai dar ruim. Né? Então, gente, vejam bem que existem passos. Eu crio uma variável e digo qual o tipo de dado que essa variável vai receber. Gente, percebam que tem uma sequência lógica. A variável é o espaço de memória. Por que tem que ter um espaço de memória? Para receber um dado que o usuário vai digitar. Esse dado, ele vai ser o quê? Um número inteiro, um número decimal, um texto. Olha que tem sequência. Tem uma lógica por trás de tudo isso. Né? Então, beleza. Eu defini as minhas variáveis ou a minha variável. Estou definido. Agora eu passo para esse bloco aqui, ó, para essa seção que eu chamo de início. Aqui eu vou escrever todos os comandos. Aqui nesse pedacinho, galera, eu vou dizer para o computador tudo o que ele precisa fazer, tudo o que ele precisa executar. Tá? Então vamos lá. Computador, informa para mim, para o usuário, o cara que vai operar a máquina, que ele tem que digitar um número inteiro. Ah, perfeito, ele já digitou. O que eu faço agora? Então agora você vai mostrar esse número para mim na tela. Perfeito, olha aqui, ó. Primeiro passo. Pede o cara para digitar um número inteiro. Ok, segundo passo, mostra o que ele digitou. Está aqui. Só isso que você quer, Vinícius? Não, computador, tem mais uma coisa. Eu preciso que você verifique para mim se esse número é maior que 50. Ah, ok, já verifiquei. O que eu faço agora? Então, você vai tomar uma decisão. Se esse número é maior que 50, você vai colocar a seguinte mensagem: você digitou um número maior que 50. Ah, e se não for? Você vai fazer o contrário. Você vai falar para o cara que ele digitou um número menor que 50. Então, estão aqui o print dos dois caminhos. Eu digitei 52, ele mostrou para mim essa mensagem: ó, você digitou um número maior que 50. Eu digitei 45, ele colocou para mim essa mensagem: você digitou um número menor que 50. Olha aqui a estrutura de decisão. Percebam que o computador só escreveu para mim o resultado depois da verificação. Se acontecer isso, faça isso. Se não, faça isso. Tá? Vamos seguir então.
olha o outro exemplo de uma outra estrutura de decisão que nós chamamos de caso. Vou explicar de novo a questão das variáveis. Vamos lá. Para esse programa, eu precisei apenas de uma variável, que eu chamei de estação. Essa variável é do tipo caractere, ou seja, ela vai receber texto. Tá? Ok. Pessoal, outra coisa importante que eu esqueci de explicar no exemplo anterior. Você não pode digitar os comandos, esses comandos aqui, ó. Você não pode digitar esses comandos na seção de variáveis, porque o computador não vai entender o que você está querendo dizer. Então, escreva só vai funcionar nessa seção aqui de início. Leia só vai funcionar aqui dentro. Escolha só vai funcionar aqui dentro. Tá? Então, eu vi que alguns de vocês confundiram isso no início, né? É normal, tá? Mas tem que prestar atenção. Por isso que lá que o Visual marca com cores diferentes as palavras, né? Para você se localizar, para você identificar mais facilmente o erro, tá? Mas vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está pedindo ao usuário para digitar uma estação do ano. Pessoal, olha os passos. Como que o computador vai tomar as decisões se não tem nada digitado? Não tem jeito. Então, o primeiro passo é digite a estação do ano. Ok, ele já digitou. O que eu faço agora? Agora o computador, você vai ler. Gente, como que o computador vai tomar uma decisão se ele não leu? Vou voltar ao exemplo da rodovia. Você está dirigindo. Você está indo para São Paulo. Aí você chega numa bifurcação. Tá? Você tem aquele monte de placa. Como que você vai saber aonde você vai entrar se você não ler as placas? Vocês percebem que tem um pré-requisito? Para eu chegar em São Paulo eu tenho que ler placa. Ou pelo menos eu tenho que ouvir o GPS. Não tem como criar um algoritmo sem tomada de decisão. Então não dá para pular etapa. Tá? Ok, eu já li a estação do ano que ele digitou. O que eu faço agora? Bom, agora você vai fazer para mim uma escolha. Que escolha é essa? Se o cara digitou verão, você vai escrever para ele, cuidado com o sol. Se o cara digitou inverno, você vai escrever para ele, agasalhe-se bem. Se o cara digitou primavera, você vai escrever para ele, aprecie seu jardim. Se o cara digitou outono, você vai escrever para ele, passeie no bosque. Se o cara digitou qualquer outra coisa, você mostra para ele, estação inexistente. Lembra que eu falei lá no conceito de estrutura de decisão? Quando que você usa o caso? Quando você tem várias verificações para fazer, que é esse caso aqui. Né? São 4 possíveis estações. Né? Então, o código fica mais limpo usando dessa forma. Pessoal, tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Beleza. Então vamos seguir. Bom, então vamos aqui à prática da estrutura de repetição. Um algoritmo, um código pequenininho, tá? Eu precisei de uma variável apenas. Presta atenção, pessoal. Essa variável ela é do tipo inteiro, tá?
O que eu faço com essa variável? O computador está me perguntando. O que eu vou executar com essa variável que você criou aqui, Vinícius? Computador, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ler essa variável i, tá? E enquanto essa variável for menor do que 10, ou seja, enquanto ela valer de 1 a 10, você vai escrever para mim os valores dessa variável e vai ter um espaço entre eles de 4, não sei aqui se é centímetros, deve ser milímetros, né? Enfim, esse 4 aqui, pessoal, é esse espaço entre um número e outro. Então, olha para você ver. Vamos entender a estrutura de repetição. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que esse programa ele chamou o comando escreva 10 vezes? Vocês concordam comigo ou não? Correto. Perfeito. Ele chamou esse comando aqui 10 vezes. Por quê? Enquanto essa variável aqui enquanto o valor dessa variável foi menor do que 10, ele passou aqui, ó. Ele foi passando até essa variável valer 10. Então isso aqui nós chamamos de incremento. O que é incremento? É você adicionar 1 àquele valor que já existe. Então incrementar é você subir a escada do menor para o maior. Então, o que aconteceu aqui, ó? A variável i, ela começou com 1, ela começou valendo 1. Depois que ela escreveu aqui o número 1, o que o computador fez? Ele somou o valor que ela já tinha, que é 1, ele somou com mais 1. Passou a valer 2. 2 é menor do que 10? É. Então ele entrou aqui e escreveu o número 2. Ok. Quando ele saiu daqui, ele pegou o 2 e somou com 1. Ficou 3. 3 é menor do que 10? É. Então ele escreveu de novo aqui o 3. Até chegar no 10. Quando ele chegou aqui e verificou, opa, 10 é igual a 10? É. Então separa. Então, estrutura de repetição. Eu usei o comando para. Eu indiquei para o computador que enquanto esse valor que for menor do que 10, ele vai passar aqui e vai colocar, vai imprimir o valor na tela para o usuário. Então é isso. Estrutura de repetição, de novo, só que agora com um exemplo de decremento. O que é decrementar? É você descer a escada, né? Tá vendo que aqui ele fez o contrário? Ó, aqui ele foi de 1 a 10. Aqui ele foi de 10 a 1. Ó, 1 a 10, de 10 para 1. Então, qual a diferença desse código para esse? Aqui, ó, eu acrescentei essa instrução. Né? Aqui eu disse para o meu código que ele vai começar em 10 e que ele vai descer até 1. Mas para isso eu precisei dizer assim, ó, você vai dar um passo de menos 1. Cada vez que você passar aqui, você vai subtrair 1. Então ele foi fazendo 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8. E foi escrevendo até chegar no 1. Então isso aqui nós chamamos de decremento, é o contrário do incremento, né? Incremento é do menor para o maior. Decremento é do maior para o menor. Tá? De novo, variável, espaço de memória, sem variável, o computador não grava isso aqui, não dá para gravar no limbo, no ar, não tem jeito. Então, eu tenho que ter a variável e o seu respectivo tipo. As variáveis são usadas no bloco início, para que os dados sejam manipulados. Tá? Bom, estrutura de repetição
Agora, enquanto, percebam que o resultado é o mesmo. Ok, pessoal? O resultado é o mesmo. O objetivo aqui era o mesmo. Imprimir os números de 1 a 10, com esse espaço entre eles. Só que a forma como eu escrevi o meu código é diferente. Né? Então, pessoal, não importa, tá? Se o seu chefe te pediu para você escrever na tela, a Cida falou que passou do horário. Tá acabando, Cida. Se o seu chefe te pediu para escrever na tela números de 1 a 10, não importa a forma que você fez, o importa é o resultado, né? Então, se você usou o enquanto ou usou o para, você chegou no mesmo resultado, tá? O nosso horário é o quê? 9h30, Cida? É 9h30, ué. Ah, beleza. Achei que vocês queriam ir até 11. Não, pô, deixa todo dia. Então tá, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, tá? E aí vocês leiam, né, esse material que eu mandei para vocês, e vocês tentem fazer naquele aplicativo que a Michelle sugeriu, tá? Tentem fazer, e aí vocês podem me chamar no Zap, eu vou tentar fazer aqui também, vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas tentem baixar esse aplicativo, tentem fazer, tá? Porque assim, repito, o mais importante agora não é você fazer funcionar o programa, é você entender a lógica, tá? Mesmo que você escreva errado, mas se você entender a lógica, já vou ficar satisfeito, já é um bom caminho andado. Ok, pessoal? Ok.